Jack, um filme antigo estrelado por Robin Williams. E se a tua vida passasse 4 vezes mais rápido, o que tu faria? Assiste o vídeo até o final pra gente descobrir o que Jack fez. Alô velhinho, eu sou o Ender, esse é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no dia 6 de dezembro de 1996 foi lançado o filme Jack, e hoje disponível no Disney+, cuja sinopse fala que aqui acompanhamos a história de Jack, um menino que nasceu com uma síndrome rara, que faz envelhecer 4 vezes mais rápido que o normal. Com a mentalidade de criança e um corpo de adulto, Jack enfrenta situações inusitadas na escola. Como atores temos ninguém mais, ninguém menos do que Robin Williams, um dos atores mais conhecidos pelos filmes de comédia. Então, velhinho, antes de comentar o vídeo em si, eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo. Por quê? Porque nós postamos vídeos 3 vezes por semana, temos aos domingos comentando trailers, às terças-feiras comentando filmes antigos como os de hoje, e nas sextas-feiras com os filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas e nos streams. Então não esquece de se inscrever no canal, participar, comentar aqui e assistir o vídeo até o final. De que trata então esse filme? Por mais sugestivo que pareça, este não é um filme sobre lutar contra o envelhecimento, né? Porque como a gente já sabe, né, na sinopse, o nosso personagem envelhece 4 vezes mais rápido, mas é sobre aproveitar o dia de hoje, e o dia de hoje como se fôssemos uma criança, aproveitando 100% como se a vida fosse tão longa e tão curta ao mesmo tempo. Jack então nasceu com 2 meses de gestação, isso porque depois de nascer os médicos estudaram ele, né, por que ele nasceu tão rápido, e descobriram que na verdade, apesar de 2 meses na gestação, na barriga, ele tinha já como se fossem 9 meses de vida, portanto ele envelheceu 4 vezes mais rápido, ele já tinha um corpo de 9 meses, sendo que tinham se passado apenas 2 meses. Sendo assim, com 10 anos, que é o momento onde acontece a nossa história, onde Jack já cresceu, já se passaram 10 anos da vida dele, ele tem um corpo de 40, ou seja, o Robin Williams adulto. E essa é a grande problemática que a gente enfrenta durante toda a história, porque ele tem uma mentalidade de criança, de alguém que ainda brinca com brinquedos, brinca com a mãe, inclusive tem muitas cenas da mãe dele brincando com ele, só que ele tem um corpo de adulto. Então, como uma criança de 10 anos, que parece um adulto, vai fazer amigos, vai se entrosar com a sociedade, vai viver de forma normal. Vemos aí um personagem diferente, que tem uma aparência diferente, que se mostra ser totalmente diferente dos outros, que aí é mais uma mensagem, uma visão que a gente tem, né? Alguém que é diferente em detrimento das outras pessoas, que precisa se encaixar na sociedade, e os pais dele fizeram de tudo para que ele pudesse viver da melhor forma possível. E uma das coisas que a gente vê é que independente do que acontece com ele, dele ser mais velho, dele parecer um homem por fora, a mãe e o pai dele o tratam como 10 anos, como de fato a mentalidade, a mente que ele tem naquele momento. E ele é de fato muito, muito amado por aquela família. A gente vê que os pais dele se dedicam a aceitar o desafio de criar uma criança que seria um adulto com a cabeça de criança, e dão a ele todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção que uma criança de 10 anos precisa. Então a gente vê uma mulher adulta abraçando um homem adulto como se ele fosse uma criança, instruindo ele como se fosse uma criança e brincando com ele. A mãe dele brinca com ele, o pai dele brinca com ele, ensina, instrui como se fosse uma brincadeira, como se ele realmente tivesse 10 anos, e eles aceitam essa fase do filho e trabalham tudo isso. Só que ao mesmo tempo ele sofre porque pensa, poxa, como o nosso filho vai se integrar com as outras crianças? Como ele vai ter uma vida normal sendo que ele é tão diferente e ele não sabe que é diferente? Ele não consegue entender por que ele é diferente, e não temos o que fazer a não ser tratar ele como de fato ele se sente. Os pais sofrem junto com ele toda a dor, né? Se alegram com ele, também sofrem, porque eles ainda não encontraram a forma de como usar esse diferente dele de forma benéfica na sociedade, para que a sociedade se beneficie, que as outras pessoas se beneficiem, e ele também se beneficie com essa capacidade que ele tem de envelhecer, que na verdade não é exatamente um dom, né? É um detalhe que faltou na vida dele. E um dos conflitos que existe dentro do coração de Jack é que ele foi criado a vida inteira dentro de casa, sem poder ter amigos reais. Provavelmente quando ele tinha uma idade física de uma criança, ele não conseguia se entrosar com as crianças, porque a idade mental dele ainda não tinha se desenvolvido o suficiente. Agora que ele tem, teoricamente,
praticamente 10 anos, ele quer ir para a escola, ele quer ter amigos, ele quer se envolver com coisas que pessoas normais se envolvem. Esse é o grande conflito dele e o dos pais também em pensar, poxa, ele não pode ir para a escola. Tanto que ele foi educado em casa pelo professor Woodruff, que trouxe todo esse ensinamento, essa instrução como uma criança especial que ele é. Até o professor Woodruff vê que existe um momento em que o Jack precisa ir para a escola e se relacionar com outros amigos. E quando ele vai para a escola, que era o que ele tanto queria, ele sofre como uma pessoa diferente, como se fosse um adolescente diferente, uma criança diferente. Porque, obviamente, ele era o único de, sei lá, 2 metros quase de altura, 1,70 e com barba grande, com algumas rugas, enquanto tinha crianças ali e todos queriam brincar da mesma forma. Então ele se sentiu diferente, foi considerado diferente, mas não como um adulto, mas como qualquer outro ser tímido, qualquer outra criança tímida seria tratada na escola. E por causa dessa rejeição, a gente encontra Jack numa cena onde ele está escondido dentro de uma caixa, com vergonha, se sentindo rejeitado, dizendo, poxa mãe, eu não quero nada, não estou afim de nada. Toda aquela crise de adolescente que não consegue se encaixar em um grupo, ter amiguinhos como todo mundo. A gente percebe na vida de um adulto o que aconteceria exatamente com uma criança, com um adolescente que foi rejeitado na escola. Então, não só nós adultos conseguimos nos identificar com esse personagem, mas como os adolescentes e as crianças também, justamente, que passam por essa fase de rejeição, de integração a novos amigos, pessoas tão diferentes dela. Só que em pouco tempo, Jack ganha uma oportunidade e descobre que aquilo que era uma desvantagem passa a ser uma vantagem, porque enquanto crianças estavam aprendendo algumas coisas e não tinha um corpo totalmente desenvolvido, como por exemplo jogar basquete, ele tinha um corpo grande, braços compridos, ele conseguia alcançar a cesta e assim ele conseguia se mostrar um pouco mais vantajoso, um amigo, digamos, conveniente para as crianças ali ao redor, para que ele pudesse fazer parte do clube. E com isso ele se destaca e ganha espaço dentro de um grupinho lá de amigos e consegue ganhar seus primeiros amigos. Quando ele ganha o espaço dele, a mãe dele perde algo, perde o filho que tinha tão próximo antes, só dela o tempo todo o tempo. Agora ele tem amigos que ele vai sair, ele vai conhecer, e agora vemos a mãe dele escondida dentro da caixa, assim como ele antes, pensando, poxa vida, estou perdendo o meu filho. Ele está crescendo, literalmente crescendo mais do que deveria, né? E aí a mãe dele entra em crise, mas os pais, eles estão ali entendendo a fase do filho e entendendo a fase deles também. E a gente vê que é exatamente a história de uma família como deve ser, como as coisas aconteciam. Hoje, digamos que a sociedade deu uma desvirtuada um pouco desse conceito de família, tem trazido outros novos conceitos, mas esse conceito da família, do pai, da mãe, que cuida, que tá perto, que tá junto, que se preocupa, que não tem outras distrações quanto hoje em dia a gente tem, a gente consegue sentir e ver, mesmo que o filho seja tão diferente do que os convencionais que nós temos, a gente percebe o amor dessa família, o quanto eles são unidos, eles se importam uns com os outros. Uma família como a família deve ser. Mas então, Jack ganha o espaço dele e faz parte do Clube da Árvore. Agora ele tem um grupinho de amigos onde eles fazem coisas de crianças. E olha só, quando a gente quer ensinar alguma coisa para nossos filhos hoje em dia, tirarem, largarem os celulares, os tablets, nossos não, porque eu não tenho ainda, tá? Calma. A gente tenta trazer eles para aquilo que a gente aprendeu, que a gente fazia quando a gente era criança, quando a gente era menor, quando os nossos pais eram menores. Nesse filme a gente consegue ver isso, as crianças ali numa casinha na árvore, que sinceramente, poxa, uma casa na árvore, eu sempre quis ter uma casa na árvore. Houveram outras aventuras na minha infância, mas eu nunca pude ter uma casa na árvore, então quando eu tiver a minha casa mesmo, 100%, com um pátio, um desejo que eu tenho, que vem de infância, que vem daquele sonho que nós crianças daquela época tínhamos, é de construir uma casa na árvore. Então eu quero ter uma casa na árvore, e nesse filme tem uma casa na árvore. Eles estão lá em cima, e muito altos, muito em cima, e eles ficam lá, eles têm uma televisãozinha, eles têm uns baús, umas coisas, uns brinquedos. Claro, tem umas besteiras de criança também, uma sacanagem, mas tudo bem. Eles estão ali e eles fazem o quê? Que se diverte? A gente faz qualquer coisa, o que a gente tiver a fim de fazer. E tem uma parte ali que é engraçada, mas é um pouco nojenta também, que eles misturam um monte de coisa, misturam pasta de dente, põem umas minhocas, uns macarrão, uns cremes, uns negócios, eles têm que comer aquela nhaca toda e... Mas é o que as crianças faziam, elas se sujavam, elas arriscavam, elas tentavam, elas inventavam, e a gente consegue perceber nesse filme, nessas cenas, o quanto as crianças se divertiam e ainda podem se divertir com pouca coisa. E algumas das cenas engraçadas é quando o Jack, já que ele parece um adulto, ele se finge de ser o diretor da escola para um dos amiguinhos dele, porque a mãe dele ia vir ali na escola para conversar com o diretor, porque o filho dela estava tendo um mau desempenho, e aí ele se fingiu diretor ali, ainda mesmo com
cabeça de criança, né? Mas ele tentou e fez assim, não, realmente, não, teu filho tá indo muito bem, eu acho que eu nunca vi alguém tão bom quanto ele. Ele se fez de diretor ali, fez de conta, ele fingiu e conseguiu se passar bem, até que a mãe do menino gostou dele, tá aqui meu telefone, se quiser sair em algum momento, algum dia, e ele descobre onde essa mulher tava. E a outra cena engraçada é quando ele vai e no bar ele conversa com um cara que tá bebendo ali uma bebida forte, e ele vai dançar com a mulher e ele não sabe dançar, né? Nunca dançou, é uma criança, né? E ele começa a observar o outro fazendo e faz também umas coisas engraçadas, dança de uma forma toda desajeitada, divertida. Na sequência também ele se apaixona pela professora, que é uma coisa muito recorrente nas crianças, né? Porque as crianças, elas criam uma admiração pelas pessoas que conseguem dar algo para elas, ensinar, trazer boas experiências, e a professora é uma delas, uma das pessoas que está ali trazendo coisas novas, tão legais para as crianças, que os meninos principalmente acabam, alguns se apaixonando pela professora, e mostra ele dizendo, professora, sabe, não sei se tu percebeu, mas eu sou muito grande para as crianças dos meus colegas, mas tu não, tu é parecida comigo, sabe? Tu tem mais ou menos o mesmo tamanho, a gente tá mais ou menos, então se tu quiser sair algum dia, isso aqui é professora, né? A Jennifer Lopez, inclusive, cantora, mas que também atua, naquele tempo já estava atuando, ela diz, não, eu não posso sair contigo, é errado, tu é uma criança, tem 10 anos gigantes, mas tem 10 anos. E uma das construções metafóricas que existe nesse filme é o uso da borboleta, que certamente tem uma ligação direta com o Jack, que é para mostrar que assim como a borboleta tem uma vida curta de mais ou menos 2 a 4 semanas, mas ainda assim é um animal tão belo, tão sublime, tão que se destaca de forma grandiosa na natureza. Jack é um menino, um homem que cresce mais rápido, que tem uma vida curta em relação aos outros seres vivos, mas que também é tão excepcional, tão peculiar, e a gente vê que por mais que ele consiga algumas coisas, alguns amigos, ele volta aos seus conflitos internos. É um filme que fala, portanto, de conflitos internos e existenciais. Jack sendo espetacular, quer ter uma vida normal, sendo que ele foi criado para ser espetacular. Só que quando ele se descobre o seu lugar, quando ele aceita quem ele é, quando ele vê que do jeito dele consegue viver a vida, ele passa a ser espetacular para as outras pessoas e a ser um exemplo, uma inspiração. Então, pensando aqui junto, talvez tu se ache muito diferente, talvez tu queira ter uma vida normal como todo mundo, mas a tua função nesse mundo é ser espetacular. Então, ser espetacular hoje pode ser algo tão difícil e te colocar tão a par da sociedade, mas pode ser que em algum momento o teu espetacular possa influenciar pessoas e levar elas a encontrar o espetacular delas também. Outra coisa que a gente aprende com o Jack é que a nossa vida é frágil, muito frágil, que ao mesmo tempo que nós estamos vivendo intensamente, daqui a pouco algo pode acontecer com a gente e a gente pode estar à beira da morte. Porque querendo ou não, tem momentos lá que o Jack cai da escada, ele se acidenta e isso acelera o processo de envelhecimento dele, e a gente vê que ao mesmo tempo que está crescendo e exultante, as coisas estão dando certo, tudo pode dar errado, né? A nossa vida é tão longa e tão rápida ao mesmo tempo. Outra coisa também é que o Sr. Woodruff, ele traz um ensinamento para nós, dizendo ao Jack que eu não ensino crianças simplesmente porque eu gosto de ensinar, mas porque elas me ajudam a esquecer como é a vida de adulto. Por quê? Porque em todos nós, a gente tem que carregar uma criança, a gente precisa lembrar daquilo que é bom, daquilo que nos tira desse mundo, daquilo que realça a fantasia, a vida de verdade na gente. E se for parar para observar, a gente passa a vida inteira procurando a nossa criança interior. Tem muitas coisas que fazemos hoje que a gente quer fazer simplesmente porque relembra os nossos tempos de criança, ou adolescência que seja, mas principalmente os de criança, e isso é inconscientemente, né? Muitas pessoas jogam bola e gostam muito de jogar bola hoje, porque na sua infância o que ele mais fazia era jogar bola. Digamos que o primeiro esporte, a primeira coisa que ele pôde fazer e expressar suas habilidades foi no futebol. E muitos pais que hoje levam as crianças para jogar bola para lembrar ele mesmo dos tempos em que ele jogava bola e criar uma experiência na criança, porque eu acho que o esporte, o futebol hoje em dia, pelo menos no Brasil, é tão popular justamente por isso, porque é a primeira coisa que a gente faz quando a gente é criança. O que tu vai fazer hoje? Eu vou jogar bola. E começa a construir uma memória, uma lembrança boa no coração da gente de quando a gente jogava bola quando a gente era criança. Tem muitas outras coisas também que a gente faz hoje porque relembra o que a gente fazia quando era criança. Me lembra, dá uma sensação boa na gente. Por quê? Porque são aquelas coisas que a gente fazia quando de repente a gente não tinha mais nada para fazer. Tinha só aquilo lá. E aí, aquilo lá é o que nos faz sentir bem hoje. E Jack era o adulto perfeito, porque como uma criança, ele não tinha medo de tentar e errar, ele não tinha medo de conhecer pessoas novas,
ele não tinha medo de aprender coisas novas, ele não tinha medo de correr riscos, ele se deixava viver, deixava as coisas acontecer. Então imagina, tu, um adulto, enfrentando as coisas como se fosse uma criança, como se não houvesse um risco, como se não houvesse um medo. Quantas coisas nós poderíamos viver de bom? Quantas coisas novas a gente podia aprender? Quantas pessoas diferentes a gente poderia conhecer se a gente deixasse a criança interior, aquilo que é de bom da nossa infância, aflorar e funcionar hoje na nossa vida adulta? Porque o adulto perfeito, na nossa realidade, é aquele que carrega uma criança dentro de si e que sabe usar o melhor da sua infância na tua vida hoje. Eu observo na minha vida muitas coisas que eu trouxe, não de infantilidade, mas daquilo que me formou, porque são os primeiros anos da nossa vida. Aquilo que faz quem a gente é hoje. Aquelas coisas que marcaram a nossa vida. Muitas coisas boas, outras ruins, que a gente precisa transformar e ressignificar em coisas boas que façam com que a nossa vida dê certo e não trave. Chegamos então ao final, onde nós vemos 7 anos depois, agora Jack terminando o colegial, considerando então que a vida dele não foi terminar escola e fazer uma faculdade, trabalhar e tudo, mas a vida dele se estendeu a sobreviver à escola, a aprender tudo que ele poderia com a escola. E agora com 17 anos, mas com um corpo de 68, ele traz um discurso para nós. E ali estão os colegas deles, que o filme fez muito bem, né? Na verdade a direção, o pessoal, em escolher atores adultos que fossem muito semelhantes às crianças. Eu acho que eles acertaram muito nisso, e ele traz uma mensagem pra gente que nos faz lembrar que a gente tem que viver o dia de hoje, viver o tempo presente, porque afinal ninguém passa muito tempo nessa vida. A vida é rápida e longa ao mesmo tempo, então a gente tem que aproveitar todos os dias, sem se preocupar com o futuro, mas vivendo aquilo que a vida te dá hoje para viver, porque ela passa muito rápido. Por que o nosso personagem passa a vida 4 vezes mais rápido? Que é pra gente imaginar, poxa, se minha vida passasse tão rápido, o que eu faria com ela? Então, que possamos aproveitar a vida como se hoje fosse o último dia, sem se preocupar com o amanhã, mas sabendo que o amanhã vai vir. E se não vir, eu vivi hoje. Esse então é o filme Jack. Se tem algum outro filme antigo, algum outro Robin Williams, de repente quer que eu traga aqui, então comenta aqui embaixo que eu vou trazer. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, tua interação aqui embaixo. Obrigado também por ter te inscrito no canal e acompanhado o vídeo até aqui. E te vejo no próximo episódio de Producena.